Olá, seja bem-vindo! Está começando o DC Notícias Web. Veja agora os destaques dessa edição. A Itaipu vai realizar o primeiro leilão de casas de 2026. E a rede hoteleira de Foz do Iguaçu registra bons números para o carnaval. Já Foz do Iguaçu tem quase 60% dos veículos com IPVA pago ou parcelado. O DC Notícias está começando. E nesse primeiro bloco vamos falar sobre educação financeira. A educação financeira é essencial para o controle do dinheiro e para a qualidade de vida das pessoas. Confira agora dicas para melhorar esta área na sua vida. No Brasil, pesquisas indicam que parte da população ainda tem dificuldade em organizar as suas finanças pessoais. Muitos não sabem diferenciar o que é necessário e o que é desejo, ou não têm controle de quanto ganham e gastam. A educação financeira é uma habilidade cada vez mais essencial no dia a dia das pessoas. Saber planejar gastos, poupar, investir e lidar com dívidas não é apenas uma questão de dinheiro, mas de qualidade de vida, segurança e autonomia. Isso impacta diretamente na capacidade de formar reservas financeiras, enfrentar imprevistos e alcançar objetivos de longo prazo, como a compra de uma casa ou a aposentadoria. O aprendizado sobre finanças começa em casa, com o exemplo dos pais irresponsáveis, mas também precisa ser incorporado nas escolas. Introduzir temas como orçamento familiar, juros, investimento e planejamento desde cedo ajuda as crianças e adolescentes a desenvolverem consciência sobre dinheiro e hábitos saudáveis de consumo. Além disso, a educação financeira não se limita ao orçamento pessoal. Ela envolve entender como funciona o crédito, as taxas de juros, o endividamento e o sistema bancário. Também ajuda na prevenção do superendividamento, na tomada de decisões conscientes sobre empréstimos e financiamentos e na construção do patrimônio ao longo do tempo. A tecnologia trouxe ferramentas que facilitam o controle das finanças, com o aplicativo de gestão de gastos, plataformas de investimento e serviços digitais de comparação de preços. Mas, segundo especialistas, essas ferramentas só funcionam de forma eficiente quando a pessoa possui conhecimento básico sobre finanças e consegue interpretar os dados que elas oferecem. Promover a educação financeira, portanto, é uma questão de cidadania. Uma sociedade que sabe como guardar e como gastar o seu dinheiro ajuda num futuro mais seguro e mais sustentável. No âmbito das políticas públicas, alguns municípios e estados já têm incorporado programas de educação financeira em escolas e centros comunitários. A iniciativa visa capacitar cidadãos de todas as idades para a tomada de decisões responsáveis, estimulando o consumo consciente e a inclusão financeira. Investir em conhecimento sobre finanças pessoais não é apenas uma forma de evitar problemas imediatos, mas também de garantir independência, liberdade e oportunidades futuras. Quanto mais cedo se aprende a organizar e planejar os recursos, maior a chance de construir uma vida financeira equilibrada e sustentável. A Receita Federal reteve 30 mil maços de cigarros na Ponte Internacional da Amizade. Confira. Um caso que vai e volta. Na manhã ainda do dia 5 de fevereiro, por volta das 7 horas da manhã, um caminhão foi abordado na pista de importação da Ponte Internacional da Amizade. Durante essa fiscalização, foi constado que o veículo, conduzido por um cidadão de nacionalidade paraguaia, transportava 120 caixas, contendo 250 maços cada, totalizando 30 mil maços de cigarros, ocultos em um fundo falso na caçamba. A carga estava avaliada em aproximadamente $37.500, o equivalente a cerca de R$198 mil. O caminhão já foi fiscalizado em uma ocasião anterior, porém não foi encontrado nenhuma irregularidade. Nessa segunda oportunidade, os agentes conseguiram encontrar alguns produtos e com isso o condutor fugiu sentido Paraguai. A Receita Federal intensificou a fiscalização na região de fronteira, bloqueando e impedindo o acesso de novas irregularidades. O Foz Cataratas Futsal encerra suas atividades para o ano de 2026 por conta de problemas financeiros.
O Foz Cataratas Futsal anunciou que não vai disputar as competições da temporada 2026. O clube decidiu suspender de forma temporária as atividades do time principal no próximo ano. Com isso, a equipe de Foz do Iguaçu ficará fora da Liga Nacional de Futsal e também da Série Ouro do Campeonato Paranaense, torneios que disputou em 2025. Segundo a diretoria, a decisão foi tomada por causa de problemas financeiros. O clube afirmou que, no momento, não tem condições de montar uma equipe profissional para participar das competições desta temporada. Diante desse cenário, a opção foi por uma pausa considerada responsável. O objetivo, de acordo com o comunicado oficial, é preservar a instituição e evitar novos problemas financeiros. Em nota publicada nas redes sociais, a diretoria destacou que a prioridade agora é cumprir todos os compromissos já assumidos. O clube garantiu que vai honrar o pagamento dos atletas, profissionais e fornecedores. A ausência do Foz Cataratas em 2026 já havia sido percebida anteriormente. A Liga Nacional de Futsal divulgou a lista de equipes participantes sem o nome do clube iguaçuense, o que gerou expectativa e preocupação entre os torcedores. Com o anúncio oficial, o período de incerteza chega ao fim. A decisão marca um período difícil para o futsal da cidade, que perde um representante oficial nas principais competições do país. O clube informou que as categorias de base continuarão em atividade. As parcerias com instituições do município também serão mantidas. A diretoria reforçou que o projeto do Foz Cataratas vai além dos resultados em quadras. O trabalho de formação de atletas e o papel social do clube seguem como prioridades. No comunicado final, o clube afirmou que a decisão foi tomada com tristeza, mas com responsabilidade. A expectativa é reorganizar a casa e criar condições para que o Foz Cataratas volte às competições no futuro, de forma mais forte e sustentável. E a BR-469 sofrerá mudanças na região. Confira. O tráfego de veículos na rodovia das Cataratas, a BR-469, irá passar por mudanças a partir desta segunda-feira, dia 9, em Foz do Iguaçu. A alteração ocorrerá no trecho onde está sendo construído o viaduto que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Nesta fase, estão previstos serviços de escavação, terraplanagem, implantação do sistema de drenagem e, posteriormente, a pavimentação do trecho rebaixado. Durante todo o período de obras, o local contará com sinalização provisória, com placas e orientações para auxiliar os motoristas que passam pela região. A recomendação dos órgãos responsáveis é para que os motoristas redobrem a atenção, reduzam a velocidade e prestem atenção na sinalização ao trafegar pelo trecho em obras. O cuidado é importante tanto para os motoristas quanto para os trabalhadores que estão atuando no canteiro. O Departamento de Estradas de Rodagem também informa que o cronograma pode sofrer alterações. Em caso de chuva ou de outras condições climáticas desfavoráveis, os serviços podem ser adiados ou interrompidos temporariamente. As intervenções fazem parte do conjunto de melhorias na rodovia das Cataratas, uma das principais vias de acesso aos pontos turísticos da cidade e ao aeroporto internacional. A Itaipu realizará o primeiro leilão de casas neste ano. A Itaipu Binacional realiza na próxima terça-feira, dia 10, o primeiro leilão público de imóveis da Vila A em 2026. Serão ofertadas 14 casas desocupadas, com o evento marcado para 10 horas da manhã. A participação poderá ser presencial ou online. O valor estimado dos imóveis soma cerca de R$ 7.900.000, enquanto o valor dos lances iniciais é de cerca de R$ 6.900.000. As ofertas mínimas variam entre R$ 280.000 e R$ 1.087.000, conforme o imóvel. Os interessados devem realizar cadastro prévio no site do leiloeiro oficial, onde também estão disponíveis o edital do leilão e o catálogo completo das residências. Empregados da Itaipu Binacional e seus familiares estão impedidos de participar. A visitação dos imóveis ocorre nos dias 5 e 6 de fevereiro, mediante agendamento prévio. Desde 2023, a Itaipu realiza leilões de casas na Vila A, como parte do processo de desmobilização patrimonial. Segundo a empresa, já foram arrecadados cerca de R$ 53 milhões, com expectativa de alcançar 73 milhões. Todo o valor arrecadado é destinado ao projeto Moradias, iniciativa voltada à construção de casas populares para famílias de baixa renda. Em Foz do Iguaçu, a primeira fase do projeto prevê 254 moradias, com investimento de R$ 61 milhões, sendo que 52 casas já foram entregues no fim do ano passado. A estimativa da Itaipu é que uma única casa arrematada por cerca de R$ 1 milhão possa viabilizar a construção de até 10 moradias populares, ampliando o alcance social da iniciativa. E a seguir, a rede hoteleira de Foz do Iguaçu registra bons números para o carnaval.
Monjolo completo também no ensino médio. Nosso ensino vai além da sala de aula. Com uma formação completa e inovadora, preparamos nossos alunos para conquistar oportunidades nas melhores universidades do Brasil e do mundo. Aulas de redação focadas no desempenho, simulados que acompanham a evolução real e aprofundamento em química, física e matemática elevam o resultado de cada estudante. E para quem busca foco, nossas cabines de estudo oferecem um ambiente silencioso e acolhedor, perfeito para desenvolver autonomia, concentração e disciplina. Esse é o jeito monjolo de educar. Voltamos neste segundo bloco para falar sobre empregos em Foz do Iguaçu. As empresas aqui de Foz oferecem 650 vagas de empregos com 129 diversificações em várias áreas. As empresas de Foz do Iguaçu iniciaram a semana com quase 650 vagas de emprego abertas, intermediadas através da Agência do Trabalhador, vinculada à rede estadual do Cine. As oportunidades estão disponíveis desde segunda-feira, no dia 9, e abrange diferentes setores da economia local, com funções que vão desde auxiliar de estacionamento até armador de ferros e outras atividades operacionais e técnicas. Ao todo, são 647 vagas disponíveis aqui em Foz do Iguaçu, distribuídas em até 129 postos diferentes. Com isso, fica o alerta para a população que deseja se candidatar nessas vagas, que ao decorrer das semanas, estas vagas são preenchidas. A Agência do Trabalhador orienta que os interessados entrem em contato previamente pelo telefone, que é o 45 35 45 54 50, para confirmar a disponibilidade da vaga antes de se deslocar até o local. O atendimento é gratuito e ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, na Rua Xavier da Silva, 834, no centro de Foz do Iguaçu. Para receber o encaminhamento, é necessário apresentar carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência e documento oficial de identificação com foto. A intermediação busca facilitar o acesso dos trabalhadores às empresas e agilizar os processos de contratação, conectando demanda e oferta de mão de obra no município. Agora falando sobre operação na fronteira, sobre a Polícia Federal que acabou resultando numa apreensão de R$600 mil em equipamentos eletrônicos. Uma operação integrada contra o contrabando e o descaminho resultou na retenção de cerca de R$600 mil em produtos eletrônicos na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A ação foi realizada no sábado, dia 7, nas proximidades da Ponte Internacional da Amizade em Foz do Iguaçu. O trabalho contou com a participação da Polícia Federal e da Receita Federal do Brasil. Durante a operação foram abordados e apreendidos 2 veículos no bairro da Vila Portes, área que é conhecida pelo movimento intenso do comércio fronteiriço. Após o vasculhamento dos agentes, foram encontradas diversas mercadorias estrangeiras sem a devida documentação fiscal. Entre os produtos estavam diversos equipamentos eletrônicos. Segundo a Polícia Federal, o valor estimado da carga chega a R$600 mil. Todo o material foi encaminhado para os procedimentos legais. Já na madrugada desta segunda-feira, dia 9, uma nova ocorrência foi registrada na região oeste do Paraná. Uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar, o homem desobedeceu a ordem de parada durante a fiscalização e tentou fugir. De acordo com a Polícia Federal, ele percorreu alguns quilômetros em alta velocidade antes de abandonar o veículo. E no veículo, os policiais encontraram equipamentos eletrônicos de origem paraguaia, também sem a comprovação fiscal. Após buscas na região, o suspeito foi localizado e preso em flagrante e conduzido à delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. E segundo a polícia, o mesmo suspeito havia sido preso dia 30 de janeiro pelo mesmo tipo de crime. As operações fazem parte do trabalho contínuo das forças de segurança no combate ao contrabando e ao descaminho na região da fronteira, considerada estratégica para este tipo de crime. A rede hoteleira de Foz do Iguaçu registra bons números para o carnaval. Confira.
A rede hoteleira de Foz do Iguaçu já registra bons números para o Carnaval de 2026. Um levantamento realizado pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do município aponta a taxa média de ocupação de 76% durante o feriado. A pesquisa foi feita na primeira semana de fevereiro e considera o período entre os dias 14 e 17, quando a cidade recebe um grande número de turistas. Dados mostram que os resorts lideram a preferência dos visitantes. Esse tipo de hospedagem conta com 83% de sua ocupação total, seguido por hotéis de 3 a 4 estrelas, que têm em média 78% de sua ocupação total. Mesmo com um índice geral abaixo do registrado no Carnaval de 2025, quando a ocupação média chegou a 83%, o desempenho dos resorts chama atenção e revela uma mudança no perfil do turista que visita Foz do Iguaçu. Segundo o levantamento, cresce a busca por conforto, estrutura completa e serviços diferenciados. Muitos visitantes têm priorizado experiências ligadas ao descanso, como áreas de lazer, spas e opções de bem-estar, aproveitando o feriado prolongado para relaxar. A tendência mostra que, além dos atrativos turísticos, a estrutura hoteleira tem papel importante na escolha do destino. A expectativa do setor é de que os números ainda possam crescer com as reservas de última hora. O Carnaval segue como uma das datas mais importantes para o turismo local, movimentando hotéis, restaurantes e diversos serviços ligados à economia da cidade. Agora falando sobre as conhecidas canetas emagrecedoras. A Receita Federal vem logrando êxito nas abordagens e em uma delas foi possível localizar diversos medicamentos para emagrecer que estavam dentro de um ônibus. Confira a matéria a seguir. Foi concluído mais um processo de fiscalização aqui em Foz do Iguaçu através da Receita Federal. No dia 20 de janeiro foi feita uma abordagem através dos agentes. Com isso, foi possível localizar aparelhos eletrônicos e medicamentos emagrecedores em condições impróprias. No dia 4 de fevereiro foi concluído o processo de apreensão legal de 706 ampolas de medicamentos para emagrecimento. Esses produtos estavam no estofado do ônibus e também na área de bagagem. O ônibus estava saindo de Foz do Iguaçu, sentido Londrina. Os medicamentos totalizaram mais de R$137 mil, porém o responsável pela carga ainda não foi identificado. As autoridades seguem reforçando a fiscalização neste sentido, pois neste começo de ano aumenta o número de importação ilegal dos medicamentos. E na sequência, Foz do Iguaçu já tem quase 60% dos veículos com IPVA pago ou parcelado. CAESP Júnior. Aqui, seu filho aprende brincando em um ambiente seguro, colorido e afetivo, onde cada criança é incentivada a explorar, criar e desenvolver sua autonomia desde cedo. Nosso CAESP ficou ainda maior. Crescemos não só em estrutura, mas em possibilidades. Novos espaços, salas do infantil, parque ampliado, atividades esportivas, artísticas e um novo período integral opcional. CAESP Júnior, muito maior e melhor para você! Voltamos neste terceiro bloco para falar sobre o aeroporto de Foz do Iguaçu, que vem passando por contratempos na pista de pouso e decolagens. Isso devido ao problema na via, porém a empresa responsável explicou a situação. Veja. Uma notícia que impactou a fronteira. A pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu foi novamente fechada temporariamente neste último sábado, após um surgimento de um buraco no pavimento que impactou a operação aérea e causou também transtornos a passageiros. Já é a segunda ocasião que ocorre o problema na pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Porém, a administração do aeroporto já fez a manutenção na última quarta-feira. Já no final de semana, ocorreu o mesmo problema no exato ponto da vez anterior. Um voo que vinha de Congonhas, em São Paulo, não conseguiu pousar e precisou alternar para Cascavel. Além disso, outros 3 voos registraram atraso.
No saguão, passageiros formaram filas enquanto aguardavam informações sobre a retomada das operações. No episódio mais recente, a interdição durou cerca de 2 horas para as obras emergenciais no pavimento. As equipes identificaram 2 pontos de risco. Ao todo, 9 voos foram impactados, sendo 3 pousos e 2 decolagens com atraso, além de um cancelamento. A concessionária informou que os reparos são realizados de forma emergencial devido ao alto uso da pista e à necessidade de garantir a segurança das operações. Passageiros com viagens programadas são orientados a acompanhar o status dos voos diretamente com as companhias aéreas. A Anvisa alerta para risco de pancreatite ligado a canetas emagrecedoras. A Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, emitiu no dia 9 de fevereiro, em Brasília, um alerta de farmacovigilância sobre os riscos do uso indevido de medicamentos agonistas do receptor GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. Este grupo inclui a dulaglutida, a liraglutida, a semaglutida e a tirzepatida. A Anvisa destacou que, embora esteja marcado na bula os riscos de se utilizar o medicamento, os números só vêm crescendo no cenário nacional e internacional. Com isso, surge um alerta para a nossa população brasileira e também reforçar a segurança através destes medicamentos. O monitoramento médico, segundo a Anvisa, é monitorado pelo risco de eventos adversos graves, incluindo pancreatite aguda, que pode incluir formas necrotizantes e fatais. Apesar do alerta, não houve mudanças na relação de risco e eficácias dessas substâncias. Ou seja, os benefícios terapêuticos ainda superam os efeitos adversos, de acordo com as indicações e modos de uso aprovados e constantes da bula. O comunicado cita que no início do mês a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido emitiu alerta para o risco, ainda que pequeno, de casos de pancreatite aguda grave em pacientes que utilizam canetas emagrecedoras. Dados da Anvisa indicam que, entre 2020 e 7 de dezembro de 2025, 145 notificações de suspeitas de eventos adversos foram registrados no país, além de 6 suspeitas de casos com desfechos de óbito. Em junho de 2025, a agência determinou que farmácias e drogarias passassem a reter a receita desse tipo de medicamento. Desde então, a prescrição médica passou a ser feita em 2 vias e a venda só pode ocorrer com a retenção da receita na farmácia, assim como acontece com antibióticos. A agência recomenda que usuários de canetas emagrecedoras procurem atendimento médico imediato em caso de dores abdominais e também que podem irradiar para as costas e vir acompanhada de náuseas e vômitos, sintomas sugestivos de pancreatite. Profissionais de saúde, de acordo com a Anvisa, devem interromper o tratamento ao suspeitar da reação, não dando prosseguimento caso o diagnóstico seja confirmado. Já falando sobre turismo aqui em Foz do Iguaçu, a Itaipu cresceu em janeiro, recebendo cerca de 63 mil visitantes. O turismo na Itaipu Binacional começou 2026 em alta. O complexo turístico Itaipu recebeu 63.397 visitantes ao longo do mês de janeiro, número que superou a meta projetada para o período e representou um crescimento de 7,4% na comparação com janeiro de 2025. O desempenho reforça a curva positiva registrada ao longo do último ano. A usina de Itaipu é um dos atrativos mais visitados do país. Os grupos de estados que lideram o ranking começam com o Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Já os estrangeiros, o Paraguai e a Argentina. O complexo turístico da Itaipu reúne atrações que vão além da vista à usina,
como passeios técnicos, áreas de preservação ambiental e experiências voltadas ao lazer e à educação. O crescimento do público em janeiro acompanha a tendência observada em 2025. O ano marcado por retomada consiste do turismo e a ampliação do interesse por roteiros ligados à energia limpa e ao turismo científico. Com o feriado de carnaval se aproximando, a expectativa é de manutenção do fluxo elevado de visitantes. Entre os dias 14 e 16 de fevereiro, a Itaipu promove uma programação especial para quem escolher o atrativo como opção de lazer durante o período. O destaque é Itaipu Sunset, evento que ocorre no domingo e na segunda-feira do Carnaval, com a apresentação de samba ao vivo, drinks e a vista do pôr do sol no lago. Os ingressos para a experiência de Carnaval já estão disponíveis para compra no site oficial do turismo. O valor é único para todos os públicos, considerando os serviços incluídos com desconto para crianças de 6 a 11 anos e gratuidade para crianças de até 5 anos. A programação especial integra a estratégia de manter o complexo atrativo durante todo o ano, diversificando o período do público e ampliando o tempo de permanência dos turistas na cidade. Mais informações sobre as atrações e a agenda completa pode ser consultadas no site www.turismoitaipu.com.br. Foz do Iguaçu já tem quase 60% dos veículos com IPVA pago ou parcelado. A redução da alíquota do IPVA para 1,9% já está a refletir diretamente no bolso dos motoristas de Foz do Iguaçu. O levantamento de janeiro mostra que uma grande parcela da frota da cidade aproveitou o imposto mais barato para regularizar a situação dos veículos. Em Foz, 30.149 proprietários já quitaram totalmente o IPVA 2026, o que representa 31,8% do total. Outros 27 mil motoristas, cerca de 29,4%, optaram pelo parcelamento. Somados, mais de 50 mil veículos já tiveram o imposto pago ou iniciado. Por outro lado, 35 mil veículos ainda seguem em débito, o equivalente a 37,7% da frota tributada no município. Os números apontam que Foz do Iguaçu está entre as cidades com mais pagamentos. Isso justo aos 47% na redução da alíquota e também os 6% de desconto para aqueles que desejam fazer o pagamento à vista. Em todo o Paraná, o número de contribuintes que colocaram o IPVA em dia cresceu 17,8% em relação ao ano passado. Foram 2,7 milhões de motoristas com pagamentos registrados em janeiro. Também aumentou 37% o volume de quitações à vista, enquanto o número de veículos sem nenhum pagamento caiu 35%. Para Foz do Iguaçu, além de aliviar o orçamento dos motoristas, o avanço na regularização ajuda a reforçar a arrecadação municipal, já que parte do valor do IPVA retorna para os investimentos em serviços públicos e infraestrutura na cidade. Chegamos ao final dessa edição de hoje, mas você pode continuar acompanhando as principais notícias nas nossas redes sociais. Siga o DC Notícias Web no YouTube e Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece em Foz e região. Até a próxima!